Vamos falar de investimentos, então vamos trazer mais uma empresa que já havia passado aqui pelo canal. Estamos atualizando as informações, até porque saiu o balanço anual da empresa. O balanço anual é que essa empresa ela tem o seu exercício social encerrado em fevereiro. Então, diferente das outras empresas que o balanço anual é no dia 31 de dezembro, essa empresa é no dia 28 de fevereiro. Então, como foi divulgado o balanço anual da empresa, estamos atualizando aqui as informações até atendendo ao pedido e a solicitação dos nossos inscritos. E no caso dessa empresa, veio lá do Fábio Rafael. Grande Fábio Rafael, que bom ter você conosco. Seja muito bem-vindo, prazer contar com a sua presença aqui no canal e espero corresponder às suas expectativas. Mas caso também vocês queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negro, manda sua sugestão, aproveita, faça a sua inscrição, dá um like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Falando em conhecimentos, não esqueçam, né, que no dia 23 de junho estaremos realizando o nosso curso de análise de balanços para investimentos, curso online, ao vivo, presencial, porém à distância, aqui através da plataforma Google Meet. E vai ser um prazer ter vocês conosco aqui durante 3 horinhas, das 19 até as 22 horas, onde a gente vai tratar de todos os temas aqui relacionados à análise de balanços, para você também poder entender como é que funciona, o que é um balanço, o que eu consigo enxergar numa demonstração contábil, quais os índices, os indicadores que nós vamos utilizar ali para saber se uma empresa está bem ou não e também para identificar se uma empresa é cara ou barata num determinado momento. E tudo isso aí nós podemos aprender ali em 3 horinhas de uma forma rápida, simples e didática e com um custo de apenas R$30. Apenas R$30 para 3 horinhas de encontro que nós vamos estar aqui realizando no dia 23 de junho. Para se inscrever, manda uma mensagem aqui ó, no WhatsApp e aí eu encaminho a ficha de inscrição e reservo uma vaga para você, já que as vagas são limitadas. Mas vamos falar da Camil Alimentos S.A. A Camil ela também tem uma história muito interessante, né? Porque na verdade a Camil ela era uma cooperativa, né? E aí a história da Camil ela se mistura com a história de um personagem, né? O Jairo Quartiero. O Jairo Quartiero, filho de também proprietários de sítios lá no interior do Rio Grande do Sul, em Itaqui, né? E aí o que aconteceu? O Jairo Quartiero, a carreira dele, né, o que ele queria ser, era seminarista, né? E aí então ele deixa lá o sítio do pai e tal para ir para um seminário. Porém, na sequência ocorre ali um incêndio no pequeno engenho que o pai dele tinha, né, que era da subsistência da família. E aí o Jairo Quartiero larga o seminário para vir ajudar o pai e ajudar também no sustento da família. E aí na sequência o que ele faz? Ele começa a trabalhar como caminhoneiro transportando arroz justamente para essa cooperativa, para a Cooperativa Agrícola Mista Itaquiense, Camil, né? Então ele passa a ser um motorista transportando arroz. E aí, na sequência, já todos esses cooperados ali que acabam virando sócios, né, dessa cooperativa, então o Jairo Quartiero passou a ser sócio também da cooperativa. Toda essa história é lá em 1963, né? Aí, na sequência daí, já com o Jairo Quartiero como sócio, já integrante dessa cooperativa, em 1974, ele inova, ao invés de vender o arroz a granel, ele cria lá a embalagem de 5 quilos de arroz. Então, quando a gente começa a ver a participação dos pacotes de arroz dentro dos armazéns, supermercados e tudo mais, que foi até uma inovação ali do Jairo Quartiero. Tá? E aí a empresa, então, ela vem crescendo justamente com uma cooperativa vendendo arroz. Tanto é que em 1996, aí essa cooperativa vira uma empresa e se transforma numa sociedade anônima de capital aberto. E a partir daí, então, ela começa todo um processo de crescimento. No ano de 2000, o Jairo Quartiero assume agora o controle, ele passa a ser o controlador dessa cooperativa e aí começa todo o processo de aquisição de diversas outras marcas que vão sendo integradas à Camil. E na sequência, já no ano de 2007, passa também a atuar fora do Brasil, adquirindo a marca Saman no Uruguai, e daí já em 2009 adquire a marca Tucapel lá no Chile, e já no ano de 2011 também adquire as marcas Costenho e Paisana lá no Peru. E daí na sequência também adquire lá do grupo Cosan, adquire a marca de açúcar União. E depois aí também na sequência o açúcar da Barra.
Já no ano de 2018, adquire também a Sardinhas Coqueiro, diversificando ali a atuação da empresa, passa também a ser a dona hoje das Sardinhas Coqueiro. E também, na sequência de 2018, compra também a SLC Alimentos, da SLC Agrícola. E aí, com isso, então, daí forma um grande grupo ali, com diversas marcas, né? Inclusive agora com açúcar, depois na sequência também adquire a marca de café Seleto. Em 2017 faz o IPO, entra mais dinheiro para a sociedade e continua todo o processo de aquisições. Mais recentemente, agora em 2022, também adquiriram uma fábrica de massas, que é a Mabel. A Mabel passa a ser parte hoje também do Grupo Camil. O Grupo Camil, que hoje tem 27 plantas espalhadas pelo Brasil, 18 centros de distribuição, e tem uma presença hoje, além do Brasil, Uruguai, Chile, Peru, Equador, e conta hoje com mais de 4.500 colaboradores trabalhando dentro da Camil. Mas para que possamos conhecer como que está a situação econômica e financeira da empresa, trouxe para vocês os balanços de fevereiro de 2020, fevereiro de 2021, fevereiro de 2022 e fevereiro de 2023, os balanços anuais da empresa, para que possamos conhecer através dos números o que é a Camil. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis apresentadas pela Camil SA, e lembrando aqui mais uma vez, né, que a Camil ela não tem um encerramento do seu exercício no dia 31 de dezembro. O encerramento do exercício da Camil é sempre no mês de fevereiro. Então, os balanços anuais da empresa são apresentados 28 de fevereiro de 2020, 21, 22 e 28 de fevereiro de 2023. Então, o exercício social da Camil encerra sempre no mês de fevereiro, razão pela qual esses números que nós vamos apresentar para vocês é o balanço, né? São números referentes ao balanço anual de 28 de fevereiro de 2023. Mas vamos entender, então, o que é a Camil através dos seus números. Lá no dia 28 de fevereiro de 2020, a empresa possuía um ativo total de 4 bilhões 809 milhões de reais. E desse valor aqui, uma grande parte aqui, ó, é imobilizado. Então, imobilizado são máquinas, equipamentos, as fábricas, as instalações, enfim, toda a estrutura de funcionamento da empresa. E dentro do intangível, o que nós vamos ter aqui? Os ágios, né? Uma grande parte aqui são os ágios nas aquisições que a empresa veio fazendo ao longo da sua existência. Então aqui é o chamado capital fixo, já aqui em cima é o capital circulante, é o ativo circulante, capital de giro, que vai fazer toda a movimentação dessa estrutura para poder gerar receita e, consequentemente, gerar resultados. Lá em 28 de fevereiro de 2020, o ativo circulante era de 2 bilhões e 700 milhões de reais, o equivalente a 56,1% de tudo que a empresa possuía. Fecha com 270 milhões de reais em caixa, dinheiro em caixa, banco aplicação, 725 milhões em contas a receber e 1 bilhão 152 milhões em estoques. Chegando já no exercício encerrado em fevereiro de 2021, a Camil agora é uma empresa de 6 bilhões 166 milhões. E aí a gente observa aqui que o imobilizado ele continua tendo investimentos, bem como no intangível, e o capital de giro aumenta para 3 bilhões 804 milhões. A empresa salta de 270 milhões para 1 bilhão 114 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação. Também aumenta aqui o contas a receber para 945 milhões e aumenta também os estoques que agora vão para 1 bilhão 456 milhões de reais. Chegando em fevereiro de 2022, agora a Camil é uma empresa de 7 bilhões 930 milhões de reais, né? Lembrando que também aqui para já desse ano de 2022, a empresa continua aqui, ó, fazendo aumento de imobilizado, aumentando a sua estrutura de funcionamento, aumentando também o seu intangível. E o capital de giro agora vai para 4 bilhões 829 milhões de reais. Aumenta o volume de dinheiro em caixa para 1 bilhão 630, aumenta também o contas a receber, que vai para 1 bilhão 212, e os estoques agora totalizam 1 bilhão 646 milhões de reais. Chegando em fevereiro de 2023, o balanço então encerrado em fevereiro, a empresa agora é de 9 bilhões 213 milhões de reais, ou todo o conjunto de bens e direitos que fazem parte do patrimônio. E nesse exercício que é de fevereiro de 2022 a fevereiro de 2023, a empresa adquire a Mabel. Então, e aí o que nós vamos ter? Mais aumento de imobilizado, mais aumento de intangível. Então, a empresa continua no seu processo de expansão, não só através de investimentos naquilo que ela já possui, mas também na aquisição de outras empresas.
E o capital de giro agora fecha com 5 bilhões e 87 milhões de reais. Desse valor aqui, a empresa diminui o volume de dinheiro em caixa para 1 bilhão e 200, aqui praticamente mais um acréscimo de 100 milhões de reais no contas a receber, totalizando 1 bilhão e 300, e os estoques agora vão para 2 bilhões e 213. Então, quando olhamos só esse ativo da empresa, você consegue observar o que vem acontecendo com a empresa. Ela sai de 4.800 para 6.100, para 7.900, para 9.200. Veja como ela vem crescendo a cada exercício. O capital de giro, que era de 2 milhões e 700, vai para 3.800, 4.800, 5 milhões, aumentando o capital de giro. E o volume de dinheiro em caixa, que sai lá de 270 milhões e passa a trabalhar num patamar acima de 1 bilhão ao longo de todo esse período aqui. Mas todo esse crescimento e todos os recursos necessários para esse crescimento, a origem deles vai ser apresentada aqui através do passivo. Então, quando nós olhamos esse grupo do passivo no balanço, esse grupo aqui é um grupo de origens de recursos e o ativo é um grupo chamado de aplicação de recursos. O passivo é de onde os recursos vêm, e os recursos eles vêm de duas fontes: capital próprio, que é o patrimônio líquido, e capital de terceiros, que é o total do endividamento. Então, a entrada desse capital próprio, a entrada desse capital de terceiros no ativo, forma esse total de 4 bilhões e 809. Então, 2.560 veio de capital de terceiros, o equivalente a 53,2%, e 2.249 de capital próprio, equivalente a 46,8%. Então, o total da dívida da Camil, ela fecha em 2 bilhões e 560, equivalente a 53,2% de tudo que a empresa tem. Já no ano de fevereiro de 2021, aí o endividamento agora ele vai para 3 bilhões 458 milhões de reais, 56,1% o peso da dívida. Então, de tudo que a empresa tem, ela deve 56,1%. Já no ano de 22, em fevereiro de 2022, o endividamento total fecha com 5 bilhões e 51 milhões, o equivalente a 63,7%. Então, aí a gente começa a observar que todo esse crescimento aqui, ele vem sendo feito através da utilização de capital de terceiros. E chegando agora em fevereiro de 2023, a dívida total fecha em 6 bilhões 214 para um ativo total de 9.213. Então, a dívida agora é de 67,4%. Portanto, todo o crescimento da Camil vem sendo feito através da utilização de capital de terceiros, tanto que o endividamento ele sai de 53 para 56, vai para 63,7 e 67,4. Bom, todo esse crescimento para que é? Justamente para a empresa poder gerar resultados, gerar receitas. Então vamos ver aqui, através da DRE, como que vem sendo feito aqui a geração de receitas da empresa. Lá em 2020, o faturamento foi de 5 bilhões 396, fevereiro de 2022 fecha com 7 bilhões 465, em fevereiro de 2022 fecha com 9 bilhões e 15, e em fevereiro de 2023 fecha com 10 bilhões 205 milhões de faturamento. Então, o faturamento da Camil sai de 5.300 para 7.400, para 9 bi, para 10 bi 200. Mais importante do que o faturamento, essa linha de baixo, o lucro líquido. 239 milhões foi o lucro lá em 2020. 462 milhões o lucro em 2021. 478 milhões o lucro em 2022. E agora, em fevereiro de 2023, fecha com 353 milhões de lucro. Então, essa queda até do lucro aqui, já que veio de 239 para 462, 478, e agora cai. E aí a gente vai observar aqui na DRE as razões da queda. Então, o custo, que era de 76,8, foi para 77, para 80, até nesse último ano aqui o custo reduziu praticamente 1,1%. Então, ao reduzir o custo, a tendência era ter um lucro maior. A despesa operacional, 17,7, 13, 12,7, 14,1. Aumenta o volume de despesa operacional, principalmente as despesas relacionadas às vendas. E aqui no resultado financeiro, 1,2, 1,1, 1,4, 2,8. Tá? Então, aumentaram as despesas financeiras até em função do aumento de endividamento, aumento também da taxa de juros, que hoje é praticado no Brasil, então aumenta a despesa financeira. Então, esse aumento de despesa financeira e o aumento nas despesas é que acabaram comprometendo aqui o resultado, impedindo a Camil de ter um resultado muito mais generoso, né? Mas quero trazer para vocês aqui esse quadro mostrando a situação financeira da Camil. A liquidez geral.
ela sai de 1,18, permanece ali estável em 1,18, cai para 1,02 e agora cai para 0,93. Então isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que a Camil terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de 93 centavos. Já na liquidez corrente, mede apenas o curto prazo. E no curto prazo, o que nós temos aqui? Um índice de 2,17, ele vai para 2,38, vai para 2,46 e agora cai para 1,99. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a Camil tem praticamente R$2. Então, quer dizer, com aquilo que ela tem, ela paga e sobra. Então, uma situação financeira extremamente confortável no curto prazo. Já o endividamento geral mede o tamanho e o comportamento da dívida. A dívida da Camil, que era de 53,2, foi para 56,1, foi para 63,7, foi para 67,5% praticamente. Então, o que ocorre com o endividamento? Ao longo desse período, você vai vendo que é uma escadinha ali, que esse endividamento ele vai subindo. Por quê? Porque a empresa vai fazendo investimentos e usando o capital de terceiros, então ela vai devendo cada vez mais. Hoje, de tudo aquilo que ela tem, ela deve 67,5%. Já nesse outro quadro aqui, nós temos o quê? As margens, os índices relacionados à rentabilidade. A rentabilidade da Camil, medida pela margem líquida, que é quanto que ela ganha em relação àquilo que ela vende, ela sai com 4,4, aumenta para 6,2, diminui um pouquinho para 5,3 e nesse último exercício fechou com 3,5%. De tudo aquilo que ela vende, sobra líquido e limpo para ela 3,5%. Naturalmente que essa margem aqui ela acabou sendo comprometida, até como a gente falou ali, em função do aumento da despesa operacional e também do aumento das despesas financeiras. Já nesse outro gráfico do meio ali, a rentabilidade do ativo, vai nos mostrar quanto que a empresa ganha em relação ao que ela investiu no seu ativo. Praticamente 5% no exercício encerrado lá em 2021, 7,5% em 2020, né, 4,9%, em fevereiro de 2021, 7,5%, fevereiro de 2022, 6%, e agora fevereiro de 2023, 3,8%. Já a rentabilidade do PL agora é o ganho dos acionistas. Os acionistas, ao terem as ações da Camil, ganharam lá em fevereiro de 2020 10,6%, fevereiro de 2021 17,1%, fevereiro de 2022 16,6% e agora nesse último exercício 11,8%. Ao ter as ações da Camil, os acionistas tiveram ganho de 11,8%. Nesse quadro aqui nós temos os demais indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Camil? R$ 8,57. Isso é o valor patrimonial. Pegar todo o patrimônio da empresa, distribuir entre os acionistas, caberia cada um R$ 8,57. Porém, você compra uma ação da Camil hoje por R$ 7,07. Então vejo que o valor de mercado dela está bem abaixo do valor patrimonial. O que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 0,82. Isso quer dizer o quê? Que as ações da Camil são vendidas com deságio de 18%. Lucro por ação. Nesse último exercício, ela fecha com R$ 1,01 de lucro por ação, o que dá uma rentabilidade de 14,29% para quem tem as ações da empresa, que comprar uma ação hoje é 7,07 e a empresa continuar ganhando 1,01, vai gerar uma rentabilidade de 14,29% para os acionistas. Nesse último exercício, a empresa distribuiu a título de dividendos 34 centavos por ação. A relação preço/lucro é de 7, isso quer dizer, ao comprar as ações da Camil, os acionistas vão levar praticamente 7 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. Free float, 28,65% das ações estão circulando livremente no mercado, fora da mão dos controladores. E o tag along da Camil, ele fecha em 100, ele totaliza, né, 100%, que quer dizer o quê? Que as ações, caso sejam vendidas, né, o controle da Camil é garantido para os acionistas minoritários o mesmo tratamento dado para os majoritários. Também trago para vocês aqui nesse quadro um gráfico extraído lá do Google, mostrando o comportamento do valor das ações da Camil. E as ações da Camil, quando elas, lá em 2018, elas estavam cotadas ali na faixa de R$ 7,80. E ainda em 2018, ali ela cai, chega ali a praticamente R$ 6,00. Quando vai entrando ali em 2019, ela praticamente mantém uma estabilidade, apesar de uma tendência de queda ali, entre R$ 6,00 e R$ 7,50. Ao chegar em 2020, olha só, 2020 aí as ações da Camil elas disparam. Aí elas chegam ali praticamente a R$ 10,
Vem a pandemia, ela despenca para R$ 6,90 e depois ela dispara. E aí ela atinge seu melhor valor, R$ 13,50, lá em outubro de 2020. Só que daí na sequência ela começa ali a despencar e ela vai caindo durante todo o ano de 2021 até atingir ali R$ 8,70, tenta uma subida novamente, cai, volta ali a trabalhar na faixa de R$ 9,00 e vai passando por diversas oscilações, como você vai vendo no decorrer do gráfico ali. E aí, quando ela está ali tentando uma recuperação com R$ 10,80 em fevereiro de 2022, aí ela começa a despencar. E aí vem até uma cotação agora de R$ 7,07 nesse último dia 26 de maio, quando da gravação desse vídeo. Então, por aqui você vê quando que as ações da Camil tiveram seu maior valor, quando que tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Camil Alimentos S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa que vem lá do Rio Grande do Sul. Olha aí que legal, muito bacana mesmo ter todo o pessoal lá do Rio Grande do Sul junto conosco aqui, participando também, nos mandando mensagens aqui a quem eu agradeço imensamente falar em Rio Grande do Sul. Daniel Freiberger, Colorado Forever, grande Daniel também, muito obrigado por estar junto conosco aqui e todo o pessoal aí do Rio Grande que sempre está participando e todos vocês aí de uma forma geral que nos mandam aí todo o incentivo para que a gente possa continuar essa caminhada. E o objetivo o que é? É justamente prospectar empresas, né, descobrir, verificar tudo que tem dentro da bolsa, claro que com a indicação de vocês, que nos mandam as sugestões aqui. E aí, então, a ideia o que é? É justamente a gente entender o que é cada empresa. Quando você vai pensar em investimentos, mas em qual empresa? Será que vale a pena investir nessa empresa? Então, o fundamental o que é? É saber que empresa é essa, da onde ela vem, para onde ela vai, saber como que está a sua situação financeira, como que está sendo o endividamento. Por quê? Porque esses dois tópicos aqui trabalham com a parte de risco, né? O risco da empresa quebrar. Então, a gente olha na parte financeira, na parte de endividamento. E o retorno é olhado já do lado da rentabilidade. Então, eu quero saber o seguinte, qual é o risco que eu estou correndo, qual é o retorno que eu posso ter dentro desse meu investimento. E no final de tudo, o objetivo o que é? Construir patrimônio. E esse patrimônio, para chegar lá na frente, poder lhe proporcionar uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.